Nós falamos de crédito também, né? Esse ano. Mas pode mandar bala aí. Você já mudou o assunto. Já mudei não, porque você falou de crédito. Porque você falou que falando de crédito. Puxa o gancho, aí eu já puxei o gancho, mas pode puxar aí. Manda então, não, vou dar sequência. Acho que o assunto crédito é muito importante e o pessoal... Mas você ia falar de crédito mesmo? 1000 vezes. Agora você lê os meus pensamentos. Louco, não, vou até sair. Você já morava no meu coração sem pagar aluguel. Agora você está querendo morar na minha mente também. Nossa senhora. No seu bolso. Por várias participações minhas no podcast, o pessoal ouviu eu falando de que nós, do leite, aqui eu representando o leite, né, o Leandro trazendo as visões do agro, a gente sempre fazendo esse paralelo, que lá no agro, que lá na agricultura, nos grãos, né, o produtor de leite, o produtor de grãos, ele já tem essa conexão direta. A operação de grão hoje é uma operação financeira, né? Trabalhar com a commodity ali é uma operação financeira. O produtor sabe, né, qual a margem ele consegue buscar no hectare, ele não tem certeza disso, porque você tem diversos desafios climáticos, né? Uma exposição, a gente estuda isso na administração rural como características peculiares do setor rural. Né? E todas as aulas, todo o curso que você vai fazer agrícola, você tem esse momento que a gente estuda, né? E os diversos livros de administração rural tem esse capítulo lá, as características do meio rural, né? Então, ou seja, tem muito fator de exposição a risco. Mas o pessoal da agricultura se conectou direto com o mercado financeiro, né? A operação da agricultura hoje, ela é quase que, em muitos casos, 100% alavancada. A maioria dos produtores operam exclusivamente com capital de terceiro, tiram a margem deles e fazem investimentos em terras, abertura de terra, ampliação, pega a margem dele e usa para crescimento, né? E ampliando a escala. Então, aprenderam a trabalhar com capital de terceiro. E no leite, a gente vem fazendo essa provocação, inclusive participando aí, né, ajudando essas instituições que estão buscando desenvolver quais os caminhos que nós temos que fazer para que o produtor de leite cresça. Eu coloquei, né, para a deputada Ana Paula lá da Frente Parlamentar, presidente da Frente Parlamentar, falei para ela assim, a principal medida que nós temos que tomar com o produtor de leite, ele precisa de aprender a trabalhar com capital de terceiro. Então, crédito, extremamente importante, né? Trabalhar qualidade de crédito, entender qualidade do projeto, o que você vai fazer com o dinheiro. O Daniel falou muito, assim, e algumas pessoas lembram disso da história da caminhonetinha, né? Pega o dinheiro e usa para comprar a estradinha. A produtora comentou comigo, eu fui fazer uma palestra recentemente no Laticínio, a produtora comentou comigo, falando assim, eu lembro do Daniel falando do cara que pega dinheiro emprestado para comprar a estradinha. Então, assim, assim, no mundo do crédito, eu acho que o destaque, né, da mensagem que a gente vem tentando passar repetidas vezes, né, sempre falava assim, vocês vão ouvir eu falando muito isso aqui, que é a história da gente aprender a trabalhar com capital de terceiro. Mas você sabe, eu falava isso muito, por exemplo, eu falei várias vezes isso, né? Que na parte agrícola você tem o centro de armazenagem, por exemplo, você tem 3 anos de carência, mais 9 anos para pagar, uma taxa excelente, 5%, 6% ao ano. E no leite você não tem tão fácil assim. Então, essa questão do crédito, eu faço sempre reflexão. Será que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que o agrícola ele capta muito crédito porque teve disponibilizado para ele muito fácil para ele pegar esse crédito, ou seja, linhas do BNDES para fazer centro de armazenagem, para fazer isso, e a gente não vê tanto isso no leite. Né? Qual linha de 3 anos de carência, mais 9 anos para pagar, mais 6% ao ano, para você fazer um composto de barro, freestyle, enfim, uma estrutura grande? A linha não existe e no modelo atual, nos bancos públicos, se ela existir, é 3% e sem carência. O gerente não empresta para o produtor de leitão. Então, entendeu? É um esse negócio, modelo atual. Mas o que acontece? Esse recurso veio para a parte agrícola, ele vem carimbado. Os bancos, eles só distribuem o recurso. Né? E é um recurso que você fala, é superavitário ou deficitário? Para o governo, não, é superavitário. Hoje o crédito agrícola saiu, os juros de 11 e o crédito agrícola saiu a 12. Entendeu? Então ele é superavitário. E o índice de inadimplência é baixíssimo, porque o cara está sempre pegando, né? Superavitário, só para falar para a turma
que não está acostumado com o termo, quer dizer que não é só subsidiado, não. Ainda sobra dinheiro ainda. Exato. Tem juros Não é um, suficientes. não é um só pra super tu entender. passarinho, né? Para o pessoal entender o seguinte, quando Superavitário, é o frango gordo. Um Chester. Superávit. Não, mas é porque é o seguinte, o dinheiro ele tem um custo. O governo, ele tudo que baseia é a taxa Selic. Né? O que for assim, o que o governo emprestar acima da taxa Selic, ele está ganhando dinheiro. Se ele emprestar abaixo da taxa Selic, ele está perdendo dinheiro. Entendeu? Então, os países emprestam abaixo da taxa deles para estimular algum setor da economia. Né? Então, por exemplo, está faltando armazém no Brasil? Tá. Então, vamos emprestar abaixo da taxa Selic. Mas, mesmo assim, como os juros é de longo prazo, eles captam juros no longo prazo também. Entendeu? Então, nem é deficitário. Não chega E ser fora o deficitário. estímulo, né? Um capital desse que você coloca no investimento lá, o que ele gera de negócio depois? E o que gera de imposto esses negócios? Não, exato. E tem estudos disso aí, esses recursos que o governo... Porque tem um estudo seguinte, que o crescimento de PIB, a política econômica do governo, né? Um gasto público do governo. Então, por exemplo, você emprestar dinheiro para armazém, ele gera 1,2. Então, você empresta 1, ele gera 1,2 de crescimento para o PIB. Estradas, 0,9, porque tem um custozinho com a ineficiência. Aí tem outros gastos que são 0,3, 0,2, ele não gera nada de crescimento de PIB. Por exemplo, Bolsa Família, que todo mundo reclama, segundo estudos, gera 1,2, 1,3, porque é renda direta para o cara vai consumir mais leite, vai consumir mais iogurte, vai consumir... Entendeu? Então... Ele gasta, né? Ele gasta. O dinheiro vai injetado na economia. O problema do governo é que você dá uma casquinha de sorvete pro governo, enche lá de imposto e lá o mecanismo consome. Então vai chegar só a casquinha pro mais pobre. Vai caminhar com sorvete no deserto. Vai chegar só um pedacinho da casquinha lá. Tá chegando só o guardanapo. Então, são má alocações de recursos. E voltando no leite, eu acho que a gente precisa de... O Estado brasileiro ele precisa de entender que o leite é uma atividade que exige mão de obra demais. Não tem importância outro social jeito. enorme. Não tem outro jeito. Por exemplo, eu toco a fazenda, o centro de armazenagem, com 26 funcionários. 26 funcionários, puto de uma estrutura. Né? E o leite, se tivesse a estrutura que eu tenho, precisava de 100, 120 funcionários lá. Entendeu? Então, é um setor que precisa muito de mão de obra, que é bom para o país. É um setor que tem recorrência. Todo mês está recebendo. Bate um dinheirinho lá. Ele tem o risco do leite, ele é basicamente o risco, inadimplência ele é baixa, pelo laticínio, né? É baixo o risco. Risco climático existe para comprar algum insumo mais caro, mas o risco, se for colocar na ponta do lápis, ele é até menor do que a parte agrícola. Ele é interessante que o ciclo da pecuária leiteira, ao mesmo tempo que ele é um ciclo longo, ele é um ciclo curto, né? Ele é um ciclo de 12 horas por conta da ordenha, que a cada 12 horas você tem que fazer uma ordenha. Então você está produzindo a cada 12 horas, extremamente curto. Só que a vaca, de bezerra virar uma vaca, você tem um ciclo longo de pelo menos aí 2 anos, né? Mais a gestação. Mais a gestação. O que eu falo é o seguinte, você vê direitinho se o setor está precisando de investimento ou não. Qualquer setor é a mesma história. Se você pegar a parte agrícola, né? Qual que é a nossa média de produção em relação ao mundo? É muito maior do que o mundo. A gente faz 2 safras. Né? O americano faz uma só, o europeu faz uma só. Nós fazemos só aqui, né? E a África está fazendo, mas é basicamente só aqui. De grande fazenda agrícola do mundo é só aqui. Qual que é a produção de leite nossa em relação ao mundo? Média. Qual que é, Ronaldo? Nossa média de produção. Você quer Não, saber? qual que é a média nossa? Por exemplo, a média nossa Brasil. De uma vaca aí, o número que nós temos oficial é próximo a 1.500 litros de leite por vaca ano. É o seu número oficial. Esse número deve ter sido melhorado já um pouco aí, está próximo de 2.500. E aí, assim, se você dividir isso por 300, dá menos de 10 litros de leite por vaca dia, durante o período que ela está lactante, entendeu? Quando você vai comparar isso com os Estados Unidos, lá próximo a 9 mil, já deve estar caminhando para os 10 mil litros de leite por vaca. Então, aí você vê direitinho que nós precisamos... Você tem 1.500 litros de leite ano aqui e 10 mil nos Estados Unidos, Nova Zelândia deve ser mais... Não, lá é menos. É menos que os Estados Unidos? 5 mil. Mas 5 vezes o Brasil, você vê direitinho... estrategicamente menor, né? Você vê direitinho que nós precisamos de quê? Investimento.
Investimento. É muito simples você comparar a Nova Zelândia com o Brasil. A Nova Zelândia faz uma bagunça no leite do mundo e do tamanho do estado do Rio de Janeiro. E a gente, com a área que a gente tem de produção aqui... Não, e do tamanho do estado do Rio de Janeiro, você consegue produzir só uma pequena parte. Tem vulcão, tem outras ilhas. Então, assim... tem neve. Então, assim, é claro que precisa de investimento. Sim, e aí eu acho que vai bater na outra coisa que a gente já pincelou aqui, mas eu acho que a gente podia bater muito forte nisso, que é a questão de nós que somos do leite, seja produtor, seja a gente que está aqui trabalhando na JPA, na Companhia do Leite, a gente tem que mudar a imagem do leite perante o mercado financeiro, seja lá qual ele for, se é banco, se é fundo de investimento, alguma coisa do tipo. A gente que está conversando bastante com essa turma, a história é sempre a mesma. Porque eu tive um parente, eu tive um tio, um avô, alguém que já mexeu com leite e não deu certo e não sei o quê. E a partir desse momento não importa mais o que você mostra, para ele a coisa já não funciona mais. A gente tem que mudar isso.